Mas queria saber qual que é a lei. Cada país tem sua lei, certo, né? Não é generalizado. Claro que matar é pra ser preso, daí eu acho que deve ser quase todos os países, né? Mundial. Mas que é uma lei que tem no Japão e no Brasil que você vê que é bem diferente, que não consegue se comunicar bem. Certo. Que eu acho que uma delas, depois você pode abordar, se puder, sobre pensão. Certo. Né? Veio na minha mente também. Eu ia tocar nesse assunto. Olha só, o mais comum do nosso dia a dia, as consultas de maior índice, são de direitos de família. Sim. Sim. E questão de divórcio, questão de pensão de alimentos, questão de guarda, é muito diferente a legislação. Tá? Porque a gente pega uma sociedade do Japão, porque a lei ela é feita pelo povo, né? Para o povo. Então, até então, a legislação japonesa ela é muito para as pessoas daqui, para o próprio... Ela não foi adaptada a receber tanto estrangeiro. Então, há necessidade de uma reformulação da legislação japonesa. Mas a lei em si, ela é meio truncada, ela é meio bastante fechada. Então, com essa questão de ter bastante estrangeiros aqui no Japão, o que acontece muito é que a legislação não consegue, entendeu? Talvez atender essas demandas. Por exemplo, uma família de brasileiros, vamos trazer para a nossa realidade. Aqui no Japão, querem se divorciar. Veio do Brasil, mas infelizmente aconteceu algo, eles querem fazer o divórcio. Existe criança desse relacionamento. Aguarda. Como que é estipulada essa guarda aqui? Porque o juiz brasileiro, ele não vai determinar a guarda. Por quê? Porque todos estão morando aqui. Então, precisa fazer um estudo social, saber as condições desse pai, dessa mãe, quem tem melhores condições para cuidar dessa criança. E melhores condições, gente, eu vou deixar bem frisado, não é financeiro, né? Que todo mundo fala, mas eu ganho mais, então não tem nada a ver. São condições que são somadas. Condições financeiras é uma? Pode ser, mas não é a principal. É a condição mesmo de educação, de cuidado, de zelo com essa criança. Entende? Então, assim, nessa questão, há muita diferenciação. Porque a legislação japonesa, para japonês mesmo, eles dão bastante favorecimento da guarda ficar com a mãe. Né? Sim. E inclusive, quando é família japonesa, quando há um divórcio, essa criança, ela sai do koseki tohun, que é aquele livro de família do pai, e vai para o koseki da mãe, como se ela tivesse, então, ali intrínseca à família da mãe, cortasse com a família do pai. E isso é totalmente diferente com a nossa cultura brasileira. A gente não perde vínculo com o divórcio dos pais, a criança não perde vínculo afetivo com o pai e com a mãe, né? E aí uma das questões é a guarda. A outra questão é a questão de pensão, né? É muito diferente. Então, o que está acontecendo hoje, alguns juízes que a gente está tendo assim contato, eu já vi aqui na região de Aichi, eu não sei de outras regiões, mas alguns da região de Aichi, eles têm adaptado, têm usado uma legislação internacional para realmente decidir casos de famílias brasileiras. É uma família de pai, mãe, filho brasileiro? Ok, então vamos usar um pouquinho a lei do Brasil e tem determinada guarda compartilhada. É uma exceção, É uma então. exceção. Eles estão tentando fazer um julgamento mais parecido com a do país. Entendi. Né? Para não ficar tão assim em contraste, porque estava dando muito problema. Né? E a questão da pensão de alimentos, infelizmente, assim, é muito diferente, né? Aqui o governo ajuda muito, tem essas questões de ajuda, e aí acaba que uma das partes não quer assumir muita responsabilidade na educação e criação da criança, acaba se afastando, né? E aí essa mãe prefere, muitas vezes, pedir essa ajuda para o governo do que ingressar com uma ação no tribunal. E tem muitas dificuldades, questão de língua, a questão realmente financeira, porque um advogado aqui no Japão é muito caro.
mesmo o que nós temos lá no Brasil, que são advogados públicos, né, da Defensoria Pública, aqui no Japão nós não temos. Aqui não tem aqui defensor? Não tem. Aqui tem, sabe o quê? Aqui tem o roteiraço, Sim, que é um sim, órgão do governo, mas Sim. porém não é zero. Você vai pagar pouco, todo mês é descontado um pouquinho. Depende do que você recebe anual, Exatamente. né? Eu já fui ver que também fazer traduções, né? Assim, não é o meu forte, mas Sim. ela para ajudar um pouco. E eles falam que depende da renda anual. E tem pessoa, por cada se for família de 4, se a pessoa tem tanta a renda ali, e se a pessoa, né, se a cabeça da família não recebe esse valor, aí sim, acho que até a terceira, eles não precisa pagar. Isso. Aí, A terceira consulta. Isso, a terceira consulta não precisa pagar. Só que se for continuar nesse procedimento, aí talvez... Ao valor. Ao valor. É um valor mais reduzido, tá? Termo de exemplo, tá? Se você for contratar um advogado japonês particular para determinada ação, você vai pagar lá uns 300 mil ienes. Pelo roteiraço é a metade do preço, é 150. Então, é mais ou menos. Mais paga, né? Então tem essa dificuldade, porque nós temos famílias na nossa comunidade que de fato precisam, fato tem a necessidade, que não tem condições, que até mesmo pelo roteiraço ela vai ter dificuldade em pagar. Então, tem essa questão também do acesso à justiça aqui. Então, elas optam, geralmente, por pedir ajuda, então, diretamente da prefeitura. Já no Brasil, não. A responsabilidade, em primeiro lugar, são dos pais. Né? Sim. O governo lá não ajuda. Deixa esse comentário em off. Mas não é. Então, assim, por isso que a legislação, ela cobra do pai pagar pensão. E cobra como? Forçando, obrigando. Ou vai preso, ou né? existe a legislação que a pessoa não pagou, ela pode ser, então, executada e determinada à prisão. Eu já ouvi falar, né, sobre essa parte da lei da pensão. Mesmo a pessoa não estando lá no Brasil, essa lei funciona aqui no Japão, que chega, né, esses documentos, esse processo aqui no Japão, aqueles pais que veio pra cá, esqueceu do filho que tá no Brasil, né? É possível. Né? É possível. É possível uma mãe representar o filho, ingressar com essa ação lá no Brasil. Esse pai, porque o Japão tem um pacto que é, né, internacionalmente, que são das cartas rogatórias de cooperação entre os países. E nesse caso, então, assim, o Brasil, a autoridade brasileira, o juiz, eles pedem, então, um pedido de favor para citar um cidadão brasileiro que se encontra aqui no Japão. Então, ao receber essa carta rogatória, ele é obrigado a responder esse processo. Se ele não responder o processo, o juiz, então, ele vai considerar como verdadeiros os fatos da mãe que está alegando e vai ser condenado naquele valor de pensão. Aí muitos perguntam, mas eu estou no Japão, não vou ser preso no Japão, tá? O que pode acontecer é assim, é que se essa mãe vem executar uma ação lá no Brasil, o que acontece se o juiz determina uma ordem de prisão, ou seja, cai no sistema esse mandado de prisão contra essa pessoa. Aí na hora de você renovar o passaporte, vai apontar uma ordem de prisão e você não vai poder conseguir renovar o seu passaporte, por exemplo. No caso, não vai estar podendo renovar o passaporte aqui no Japão ou fora do Brasil. Porque o consulado, eles são obrigados a fazer uma consulta, uma permissão. E se tiver qualquer apontamento de prisão, aí você não pode renovar o passaporte. No caso, é só acusa quando for renovar o passaporte. Exato. Se não for fazer isso, então... Ou se a pessoa for viajar pro Brasil, sim, né? Também. Aí lá no aeroporto já tive um cliente. Que foi, infelizmente. Marcia Arai,
é um assunto muito interessante. Nossa, dá pra falar muita coisa. Só que o nosso tempo é 30 minutos. Nossa, parece, verdade. tipo assim, é muito curto e é um assunto realmente que dá pra abordar. Mas eu acho que é uma das curiosidades que o pessoal tem bastante. Eu sempre ouço sobre pensão, essa parte. Sim. Tem a parte também... divórcio também, que é muito complicado. Era muito importante. Vamos ver se a gente consegue de novo pra Márcia vir aqui. Sim. Pra estar abordando sobre o assunto, porque é um assunto que eu ouço muito. E o pessoal não sabe recorrer, mas agora a gente tem a Márcia Arai, que tá aí pra... Tô à disposição. Disposição dos brasileiros. Então, Márcia, fica à vontade pra fazer divulgação, número, ou tiver uma página, ou forma de contato pro pessoal tá... Tá. Olha, hoje eu trabalho com advogados japoneses. Então, o escritório é um escritório japonês. Né? Então, dá para acessar no homepage, que é www.kinura-lau.jp. Tá? Tem os telefones, já tem em atendimento em português, que eu acho que seria mais ideal passar em português, que é o 0564 47 9004. Esse é o atendimento em português.